Queridos amados irmãos, a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, engrandecido a Ele, porque Ele fez os céus e a terra. Não existe um Deus tão maravilhoso, tão poderoso, tão glorioso quanto esse Deus, né? Eu sou o pastor Antônio Santos e sempre quando posso eu venho trazer a palavra de Deus ao teu coração. Nessa feita estamos estudando as lições daqui da IPAD, né, da cidade de Barreiros, Pernambuco. Em toda Pernambuco, né, em todos que têm nos acompanhado pela rede social, pelos grupos, né. Quero muito agradecer ao Senhor de poder lhe ajudar de uma maneira, não é? De uma maneira maravilhosa, né? A lição já por si já fala tudo, a lição por si já fala tudo, mas a gente dá uma brilhantada, dá uma pinceladazinha, né, para ficar melhor, para vocês compreender, ficar melhor para as classes, para os professores, porque tem uns que não precisam, mas tem uns que às vezes precisa de uma ajuda, não é, para que a gente possa também poder compartilhar, não é, esses momentos junto com cada um dos senhores e das senhoras que realmente estão com compromisso nas suas classes. Então hoje nós teremos a lição de número 8. A lição de número 8 é bem clássica, né? É uma lição muito boa, uma lição maravilhosa, onde nós realmente estaremos falando acerca do Espírito Santo que foi enviado, né? O Espírito Santo que foi enviado, né? O outro Consolador, né? O outro Consolador. Então, a gente já estudou isso aqui em outras lições. O nosso querido pastor, né? Que é comentarista também da lição, né? O Valtemir, né? Nosso querido Valtemir. Ele já passou aqui diversas vezes em algumas lições, né? Mas hoje eu quero trazer alguma coisa que vai te ajudar, né, acerca desta lição, né, para melhorar mais o teu estudo. Nós vamos falar aqui resumidamente, né, o assunto para que tu possa entender, compreender, não é? E ficar mais prático, mais aparelhado. Eu faço parte aqui da classe da cidade de Barreiros, junto com o nosso querido evangelista, né? Evangelista Walter Severino, né? Walter Severino, grande amigo, qual tem admiração, respeito pelo nosso querido Walter, respeito demais. Esse homem é entendido, é uma enciclopédia ambulante, né? Walter, ele é uma enciclopédia ambulante. Então vamos estar falando hoje, querido, a lição número 8, Deus nos enviou outro Consolador. Deus nos enviou outro Consolador. A lição é muito boa demais, a lição é boa demais. E vamos falar aqui, no texto, na leitura temática. Todavia digo-vos a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, e vós não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. João, capítulo número 16, e o versículo de número... deixa eu ver aqui, versículo número 7. Aqui, Jesus Cristo estava falando da necessidade que ele teria de primeiro subir ao céu, de voltar ao Pai, né, para poder o próprio Pai, né, enviar esse Espírito Santo no nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, não é? E a gente vamos aprender bastante sobre isso aqui, não é? Então, hoje eu quero colocar, não é, essa lição bem prática, não é? A gente vai dar a lição completa hoje, tá bom? Hoje vocês vão ter o privilégio de acompanhar essa lição completa, tá bom, queridos? Vamos colocar pelo YouTube e algumas partes pelo WhatsApp, tá bom? Quem quiser me acompanhar, acompanha aqui pelo YouTube, né, pela nossa TV SD Pentecostal. A leitura em classe está lá em João 14, 16 ao 18, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Aí está a preocupação do próprio Senhor, né, com os seus discípulos. Não é? A preocupação de Jesus Cristo com os seus discípulos. Jesus estava aqui preocupado,
não é? Porque sabia que a igreja ia enfrentar desafios adversos, ia enfrentar desafios adversos. Então, sozinho em si, a igreja não poderia, não é, suportar. Jesus viu isso, não é? Não poderia suportar. Então, deveria ter que ter alguém, não é, na altura de Jesus, que pudesse somar, não é? Que pudesse somar, que pudesse realmente entrar com providência, que pudesse estar lado a lado. Então hoje nós estamos falando acerca de paraclitologia, não é? Acerca do Espírito Santo, não é? Que ele é ao lado, não é? E também o advogado, aquele que ajuda, aquele que está juntinho. A gente vai aprender bastante dessa lição, tá bom? É uma lição muito boa. Jesus Cristo, ele enviou o Espírito Santo para que ele pudesse estar lado a lado com a gente. É a paracletologia, não é? Paracleto. Então, os amados irmãos, o assunto é um assunto pneumatologista, né? Que é da pneumatologia, que é sobre a pessoa do Senhor Espírito Santo, não é? O estudo sobre o Espírito Santo. Aí os irmãos sabem muito bem que hoje nós estamos falando acerca do paracletologia e pneumatologia, tá bom? São o mesmo assunto, é o mesmo assunto falando do Espírito Santo. Só que na paracletologia a gente vê o Espírito Santo ao lado do cristão, ao lado daquele realmente que recebe. Porque Jesus disse: o mundo não pode receber porque não conhece, não pode senti-lo. Mas vocês, né, vocês que somos nós, não é? A gente devemos recebê-lo, porque ele está em nós, ele habita em nós. Então aí fala realmente do Paracleto, tá bom? É o Espírito Santo em nós, o Espírito Santo do nosso lado, o Espírito Santo nos ajudando. Então aí o estudo de pneumatologia é um assunto em geral acerca realmente do Espírito Santo. É um assunto realmente que pega todo o conteúdo, a plenitude, né, os tempos, tudo do Espírito Santo. Já na paracletologia, a gente vai aprender mais o Espírito Santo auxiliando o crente, o Espírito Santo sendo enviado, o Espírito Santo sendo substituindo a pessoa do Senhor Jesus Cristo nas tarefas dia a dia com o cristão aqui na terra, com a igreja. Entendeu? O Espírito Santo é aquele que leva o cristão à pessoa do Senhor Jesus Cristo, leva o pecador, né, à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aí você vai ver acerca da paracletologia, tá bom? Paracleto, tá bom? E na pneumatologia você vai ter o estudo em geral, né, que é a mesma coisa você estudar sobre o Espírito Santo. Aí envolve todos os conteúdos, obra, fruto, não é? Todo o tempo, tudo do Espírito Santo você vai estudar sobre isso aí. É bom explicar isso aqui para que os amados irmãos possam compreender melhor, porque tem pessoas que às vezes mistura demais, não é? E a gente precisamos entender isso aí. O Espírito Santo é outro consolador, aquele que foi enviado para estar substituindo Jesus na vida do crente aqui na terra, tá vendo aí? Então o Espírito Santo, ele é isso aí, não é? Enviado, né? Foi enviado. Interessante querido, vamos aqui para outras lições aqui, outro recurso, para que os irmãos possam compreender isso que eu estou falando aqui. Vamos para outro recurso aqui, vamos lá, né? Deixa eu ver aqui, né? Deixa eu ver aqui, vamos lá, meu filho, vamos lá, descendo, vamos ver, deixa eu ver aqui, para que os irmãos possam compreender, né? Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo veio, né, segundo João capítulo 14 e o versículo número 16, o Espírito Santo veio para permanecer conosco. Jesus teve o seu ministério temporário aqui na terra, não é? Os irmãos sabem que ele passou um período de 33 anos, não é? E alguns meses, algumas coisas, 33 anos e algumas coisas, mas ele realmente teve o seu tempo aqui temporário. Ele teve o seu ministério resumido aqui na terra, não é? Ele veio fazer aquela função de sacrifício, não é? Ele veio fazer, né, que eu já falei isso em outra vez, sobre realmente a remissão de pecado, né? Ele veio fazer realmente a apropriação, veio fazer o sacrifício, não é? Então tudo isso a gente sabe muito bem, né? Porque a gente já falou bastante sobre este assunto, né, da expiação, falou realmente da regeneração, não é? A gente já falou, e outro a gente vai ter uma lição aqui completamente falando desse assunto, tá bom? Os irmãos vai compreender bastante essa lição acerca da regeneração e também da expiação. É uma lição que vai falar bastante, não é? A regeneração e também a expiação. Então, logo você vai aprender essa lição aqui. Então, hoje nós estamos falando acerca do Espírito Santo enviado.
ele foi dado como outro Consolador, não é? Então aqui isso está muito importante. A lição nós temos sempre de costume. Os irmãos sabem muito bem que essa lição sempre de costume, ela tem 3 itens, né? 3 tópicos, como os irmãos querem chamar. O primeiro tópico fala o significado do Consolador. E o segundo tópico, enviarei outro Consolador. E o terceiro tópico, Deus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Ou a quem pede, né? Então, quem pedir o Espírito Santo, quem pede o Espírito Santo, certamente receberá. Então, aqui está o grupo da lição, não é? O grupo da lição está muito importante para cada um de nós, não é? A gente precisamos realmente entender isso aí. A gente sabemos realmente, vamos lá, para aqui, onde nós trazemos aqui, para que os irmãos pudessem compreender o que eu estou falando. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divina, atuando como Consolador, ensinando e santificando. É o santificador da igreja, entendeu? Santificando a igreja é o santificador. O Espírito Santo, ele é o santificador da igreja. É o Espírito Santo quem santifica a igreja. Ele quem realmente santifica a igreja, para a igreja chegar realmente sem pecado diante de Cristo, né? O Espírito, João, capítulo 14 e o versículo 16, o Espírito é o Consolador prometido. Ele é o Espírito Santo, é aquele que foi prometido por Deus. É interessante isso, né? É muito interessante mesmo. A gente fica de cabeça, né? É maravilhoso, a gente fica realmente assim, maravilhado. O Espírito distribui os dons sobrenaturais. Você quer ver isso? Vamos ler, deixa eu ver aqui, vamos ler em 1 Coríntios 12, o versículo número 11, né? O Espírito Santo distribui os dons sobrenaturais. É Ele que faz realmente esta obra tão maravilhosa. Glória a Deus nas alturas, irmão. É lindo demais você ler, não é? E o Espírito é o agente da ressurreição. Você vai ler realmente Romanos 8 e o versículo 11, você vai ver que o Espírito Santo, ele é o agente da ressurreição. Maravilhoso isso, viu? O Espírito Santo faz lembrar da verdade. João 14 e o 26. Tudo isso é importante, o Espírito Santo em nossas vidas, querido. O Espírito Santo é muito importante em nossas vidas. Eu quero trazer aqui, deixa eu ver aqui para que os irmãos possam compreender isso. Se não quiser ler, ler o capítulo 14 do versículo 20 em diante, você vai encontrar muita coisa boa sobre o Espírito Santo. Aqui eu quero pular aqui, mas aqui, para que os irmãos possam compreender, não é, o assunto que nós estamos falando. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino e coigual ao Pai e ao Filho. Ele não é uma força, como as pessoas dizem, né? Mas consolador, ensinador e santificador da igreja. Nesta lição que nós estamos falando hoje, vamos falar acerca que ele é realmente o enviado, né? Ele é uma pessoa, e sua divindade e suas principais obras confirmada, sua atuação indispensável na vida cristã, na missão da igreja. Olha quanta importância é o Espírito Santo em nossa vida, né? Então, ele é uma pessoa distinta do Pai e do Filho, né? Ele é uma pessoa distinta, diferente do Pai e do Filho, mas ele em poder, ele é igual, né? Ele é igual. Lindo demais isso, viu? Aí vamos lá. Vamos mostrar aqui outra coisa aqui para que os irmãos possam compreender. Eu estou pulando aqui porque são muito resumidos o tempo, amados. O tempo são muito resumidos, principalmente quando se trata do tempo, né? Vamos lá. O Espírito Santo é plenamente Deus, distinto do Pai e do Filho, mas coigual em essência, poder e glória. Ele habita em nós como Consolador, guia nossa vida, transforma nosso caráter e fortalece nossa missão. Devemos abrir espaço para sua atuação, andando em santidade e vivendo sobre sua direção. Glória a Deus nas alturas. Vamos agora para descer mais aqui um pouquinho aqui, que eu gosto muito dessa lição. É lindo demais a gente falar acerca do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo, né? A pessoa do Espírito Santo, os irmãos sabem muito bem, a gente já falou acerca disso, né? Aqui na lição. Hoje está querendo aqui a origem, vamos ver,
o significado do Consolador. Vamos devagarzinho aqui para que a gente possa aprender aqui. A pessoa do Espírito Santo, irmão, já leu isso aqui, né? O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo não é uma força impessoal, vamos lá, não é uma energia, não é uma influência, mas o próprio Deus, ele é o Deus em ação. Ele é a terceira pessoa da Trindade e ele age como a autonomia própria, ele tem a sua própria autonomia, ele excede força, né? Providência, ele próprio é uma pessoa, ele tem a própria mente e consciência, o que comprova sua racionalidade. Romanos 8, versículo 27, você pode encontrar isso que nós estamos falando. Ele pode ser entristecido, o que envolve sensibilidade e emoção. Então Jesus Cristo, o próprio Espírito Santo, ele tem sensibilidade. Se você ler lá em Efésios capítulo 4, versículo 30, você vai encontrar isso. Ele ensina e faz lembrar, o que demonstra inteligência e comunicação, consciente, João 14, versículo 26. Ele guia os crentes, função que exige entendimento e relacionamento, João 16 e o versículo número 13. Então aí, querido, tem muitas coisas boas sobre o Espírito Santo, né? Sobre a lição de hoje, aquele que foi enviado para substituir a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Espírito Santo é uma pessoa distinta do Pai, do Filho, mas plenamente divina. Ele é igual, né? Igual ao Pai, igual ao Filho, né? Só que de uma maneira distinta, diferente. Ele age diferentemente do Pai e do Filho, mas tem a mesma a essência. A divindade do Espírito Santo, a gente já falou acerca da divindade do Espírito Santo, né, em outras lições, mas agora eu quero falar acerca dessa lição aqui, já vou terminar aí, não é? A divindade do Espírito Santo é confirmada por seus atributos e símbolos revelados na Bíblia, né? Onisciente, onipotência, onipresente, não é? Tudo isso aí faz parte dele, vida própria, né? A gente já falou bastante sobre isso, falando acerca da divindade do Espírito Santo. Foi a lição passada que vocês acompanharam aqui, não é? A gente vê alguns símbolos do Espírito Santo, que é água, fogo, né? Vento, e a gente vai pular aqui. Vamos lá. As obras do Espírito Santo, irmão, sabe muito bem que o Espírito Santo, ele faz parte realmente ali da questão da regeneração, né? O Espírito Santo, ele faz parte da encarnação de Jesus Cristo, né? O Espírito Santo, ele faz parte da ressurreição de Jesus Cristo. Aí tudo é obra do Espírito Santo, é ele que convence o homem do pecado e por aí se vai, não é? A lição é muito importante, tem muita coisa para nós estudar, mas o tempo que eu estou falando, o tempo é muito resumido. Mas eu quero trazer aqui as obras do Espírito Santo, encarnação, ressurreição e santificação, revela seu poder e atuação contínua na vida da igreja. Então lembre disso, a obra do Espírito Santo é encarnação, ressurreição e santificação, revela seu poder e atuação contínua na vida da igreja. Então, tudo isso ele tem a participação na encarnação do Senhor Jesus Cristo, da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e ele permanece com os crentes, habitando nos crentes. Então, veja só o poder do Espírito Santo, que certamente ele está conosco, né? Ele está conosco. Aí, veja só, o Espírito Santo não é uma força impessoal, uma energia, uma influência, mas o próprio Deus em ação. Ele é a terceira pessoa da Trindade, não é? Jesus Cristo realmente, certamente, o Espírito Santo, ele é diferente do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do Pai, não é? Ele é diferente do Senhor Jesus Cristo, e ele é diferente também do próprio Deus, mas ele age com uma igualdade, amado, que é o próprio Deus em ação, não é? Você vê que ele teve mais tempo aqui na terra, né, com os seres humanos, com todos aqueles que servem a pessoa de Deus. E isso é a lição de hoje, ela fala muito sobre isso, e a gente precisamos realmente estar atentos sobre esta lição, né, que fala bastante sobre a pessoa do Espírito Santo, aquele que substituiu a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então está aí, querido, alguma passagem somente, né? O Espírito Santo foi enviado por Deus para estar conosco. Jesus mesmo disse: mas receberei o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunho tanto em Jerusalém
como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Ato 1 e o versículo número 8. Jesus não quer que nós esqueçamos da presença do Espírito Santo em nós, pois sem ele não podemos continuar a vencer a vencer aqui na terra. Então, o Espírito Santo, ele é muito importante em nossas vidas para que a gente possa vencer qualquer dificuldade, né? Deus dará o Espírito Santo, né? Deus dará o Espírito Santo quem o pedir. Então, quem pedir o Espírito Santo, certamente receberá, não é? Recebe de Deus esse Espírito Santo. É um imperativo, pois se trata de uma ordem. Está no plural, pois isso aplica-se a todos os crentes. Todos podem buscar. Qualquer pessoa pode buscar a pessoa do Espírito Santo. Então, amado irmão, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ajude. É somente um resumo da lição, não é? Muito importante. O Espírito Santo, ele é isso, né? Aquele que foi enviado, né? Para estar conosco. Ele habita em nós e isso é importante. Isso é de suma importância. Que Deus possa te ajudar, que Deus te possa assim fazer você prosperar nesse caminho, né, que acede à palavra de Deus. Um beijo no coração de todo, um cheiro no coração teu, e que Deus te abençoe e te guarde, e que você possa continuar indo à escola dominical aqui na cidade de Barreiros. É uma cidade muito maravilhosa, onde nós temos nosso professor nosso evangelista Walter Severino, servo de Deus, abençoado pelo Senhor, e demais igrejas que acompanham, né, que tem acompanhado os estudos das lições bíblicas. Deus abençoe, querido. Leia a Bíblia, leia essa lição e leve algum conteúdo para a classe, porque é muito importante. Um cheiro no coração de todos. O Espírito Santo foi enviado por Deus para habitar em nós, para nos orientar, para que a gente possa ser orientado e possa ser santificado e ser entregue ao Senhor santo, santo. Tá bom? Então Deus te abençoe. Um cheiro no coração de todos. A paz do Senhor. Aqui é o pastor Antônio Santos.